Ok. Uh, Morei em outros países, como Chile, México, passei pela Argentina, pela Europa, por Angola. Eu comecei aprendendo inglês quando eu era bem pequenininho. Uh, eu tinha, eu acredito que eu tinha uns 10 anos que eu entrei para o curso, para a escola americana. A gente morava na Bolívia naquela época. Minha irmã acho que vai falar um pouco também sobre como ela aprendeu também nessa escola. E foi um pouco difícil no começo, né? Porque a gente era criança e tinha muito bullying, etc. Mas a gente conseguiu aprender rapidamente indo para a escola, normal, né? Eles davam bastante coisas para a gente fazer, como assistir desenho em inglês. A gente tinha que assistir desenho em inglês, a gente tinha em casa, mesmo assim em casa, a gente tinha que fazer tarefa, a gente tinha que treinar sem parar o nosso inglês para poder conseguir terminar aquele ano letivo sem perder o ano, né? E até por isso mesmo, o meu português não é muito bom, eu peço até perdão, de vez em quando vocês vão ver um erro aqui, um erro ali no meu português, é porque eu não estudei em escola brasileira, não tive, não tive essa oportunidade de estar estudando aqui no Brasil. Eu estudei somente fora do Brasil, que eu aprendi de português é dentro de casa, falando com meus pais, lendo, mas não na escola, tá? Então, vamos ver o que mais tem aqui. O que acha mais difícil sobre... Tá, o que acha mais fácil sobre aprender inglês? Bom, mais fácil, eu acho a conversação. Eu acho que tipo, se a pessoa ela se desapega da gramática, né? Ela não fica ali fixa na tradução ou na gramática, ela pensa assim, esse é uma nova língua, então eu não vou comparar ela com português, é uma nova língua. Isso daí é algo muito bom e facilita, né? Facilita o aprendizado e a comunicação também. O que acha mais difícil sobre o inglês? Bom, eu acho mais difícil sobre qualquer língua é a gramática. Português, inglês, gramática realmente é mais difícil, tem regras e você aprender as regras é um pouquinho mais complicado, né? De vez em quando aprender naturalmente assim se faz um pouquinho mais fácil. É importante as regras, é importante a gramática, mas é um pouquinho mais difícil por causa realmente regras é mais difícil de aprender. Qual é o meu hobby? Meu hobby é assistir Netflix. Eu sou um cara que gosto de assistir o Netflix, uma série, e também assisto em inglês, tá? Para poder treinar. Hoje eu moro no Brasil já faz mais de 10 anos que eu voltei dos Estados Unidos, e o que me ajuda a manter o inglês é estar ouvindo música e estar assistindo, né? Filmes, séries em inglês. Ok, eu vou passar para a Ana agora, ela vai fazer a apresentação dela e daí a gente vai dar continuidade. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Sara, tá todo mundo me escutando? Sim. Bem? Sim? Ok. Bom, eu aprendi inglês também juntamente com o André nessa escola americana, que meu pai decidiu colocar a gente numa escola americana. Para mim foi um inferno, eu não gostava, não queria aprender inglês, foi muito difícil para mim no começo. Eu tinha 13 anos, então eu já era grandinha, especialmente nessa época da adolescência, que você quer se sentir aceito e etc., e não poder comunicar com as pessoas, para mim foi muito difícil. Mas, no final, eu estava tendo muita dificuldade no primeiro ano, e eu acho que realmente a razão porque foi tão difícil para mim começar a aprender inglês foi porque eu não queria aprender. Porque eu achava que era muito difícil. Para mim, era uma montanha, assim, do tamanho do mundo. E eu achava que eu nunca ia conseguir escalar aquela montanha. Então, assim, eu estava realmente com a minha mente fechada para esse assunto. Mas aí, quando eu decidi aceitar que aquela decisão do meu pai de colocar a gente naquela escola americana, né, depois que a gente já tinha aprendido espanhol, agora aprender outra língua,
era uma decisão sábia e que, de repente, Deus tinha um propósito para tudo isso. Aí foi quando eu abri a minha mente. Falei, ok, sabe uma coisa? Eu vou aprender esse negócio e vou ir bem e pronto. Aí eu comecei a me esforçar e comecei a deixar, sabe, a língua fluir na minha cabeça. Então, foi assim. A minha experiência como professor de inglês realmente tem sido aqui nos Estados Unidos com pessoas que estão vindo do Brasil ou estão vindo de outros países hispanos e estão tendo dificuldade de se comunicar aqui, ok? Então, aqui não adianta vir, vai ter lugares que aqui é mais fácil, porque certos lugares têm mais brasileiros ou mais hispanos, então, assim, quase que você não precisa falar tanto, mas outros lugares você vai precisar falar, e dependendo do trabalho que você tem, né, é complicado. Então, eu tenho experiência com isso, e também na escola, eu ensino os meus filhos em casa hoje, eu dou aula para eles em casa. Então, eu ensinei os meus filhos a ler, a escrever inglês, então eu sei, na verdade, como que as crianças aprendem lá na escola, como que os filhos dos americanos estão aprendendo na escola, porque eu tenho acesso a todo esse material e eu aprendi para ensinar meus filhos. Então, isso é parte do que eu vou usar com vocês, que vocês provavelmente não vão achar isso em nenhum outro curso de inglês no Brasil inteiro, porque, infelizmente, os cursos de inglês não passam tempo ensinando algo bem crucial da língua, né, que seria a fonética. Além da gramática, existe a fonética, a gente sabe disso no português, mas no inglês a gente passa muito pouco tempo na fonética, e a fonética realmente ajuda a entender a língua, como que ela funciona, como que as letras funcionam, quais são os sons das letras, quando junta uma letra com outra, né, que som que ela tem. Então, hoje eu vou dar um gostinho para vocês disso daí, e vocês já vão começar a entender um pouquinho melhor o que eu vou estar fazendo como uma professora de vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. Para mim, o mais fácil do inglês, no meu caso, porque eu tenho facilidade para línguas, é a pronúncia. Depois que eu entendi como funciona, eu acho a pronúncia fácil. E eu ensinei espanhol assim também, sabe? Mostrando muito como que funciona o movimento da boca. Então, eu aprendi como funciona o movimento da boca para poder pronunciar em inglês corretamente. E quando eu ensino também mostrando, olha, assim, a língua tem que ir aqui, o lábio tem que ir ali, etc. Então, para mim, eu não sei, eu acho fácil, tanto para mim a pronúncia, como também ensinar a pronúncia para os demais. O mais difícil para mim é realmente a gramática. Eu acho que eu nunca vou terminar de aprender gramática de inglês, porque acho que vocês já devem ter escutado falar isso antes, que o inglês é uma das línguas mais difíceis, e eu realmente acho verdade. Eu acho uma língua muito difícil, a gramática é bem complicadinha, eles têm muitas regras e tem muitas exceções à regra. Eles não gostam de seguir regra. Tem as regras, mas eles ficam, né, falhando as regras. Então, é muita coisa para decorar, muita coisa para memorizar, questão de regra e gramática. Então, acho que isso é um pouco difícil, mas isso não significa que é impossível. Se eu conseguir, que eu odiava o inglês, você vai conseguir também, ok? O meu hobby, eu gosto muito de escalar, como vocês estão vendo aqui todo o meu equipamento do meu canal do YouTube. Eu gosto de escalar montanhas, gosto de fazer trilha, gosto de ir para lá para fora, no meio do mato. Que mais? Tá, e eu vou ensinar, né, como eu já comentei antes, gramática, formação de frase, regras diversas e fonética. Esqueci de comentar, eu tenho experiência como professor, eu dei aula de inglês aqui no Brasil, na Uptime, que é uma escola de inglês, é uma franquia muito grande, bem famosa. Eu dei aula nessa franquia. O meu foco com vocês vai ser conversação. O meu foco com vocês vai ser conversar com vocês e destravar essa língua para que vocês consigam aí estar formando frases e conseguindo engajar numa conversa em inglês. Então, a Ana vai ter o foco nessa parte de fonética, vai ter foco na parte de gramática, e eu vou focar mais na parte de passar o material para vocês e estar também praticando junto com vocês aí dentro do material
a conversação, ok? Agora está dando para ver a aula. Ok. Aí está. Tá certo? Agora está escrito How does it work? Agora tá, Ok. agora tá. Ok. Isso. Vá para a aula. Ok. Como funcionam as aulas? Pode passar, Ana. Bom, a gente vai começar em como aprender. Usaremos a neurolinguística. O que é a neurolinguística? A neurolinguística é a disciplina que estuda os mecanismos do cérebro humano que possibilitam a compreensão, a produção e o conhecimento da linguagem, tanto falada como escrita. Nesta, utilizaríamos técnicas de associação, imersão e repetição. Então, a neurolinguística, ela usa associação e repetição, ok? Pode ir para a próxima. Também a gente vai usar a mnemônica. O que é a mnemônica? A mnemônica é uma técnica de memorização baseada na associação do que precisa ser lembrado com alguma outra coisa de mais fácil memorização. Essa associação é feita com diversas outras coisas, como, por exemplo, uma palavra, uma música, objetos, locais ou um poema. A mnemônica tem a ver com os sensos, que é o ouvir, é o ver, é o falar, é o tocar. Então, daí a gente vai usar bastante dos nossos sentidos, o máximo que a gente conseguir, para a gente poder estar ensinando vocês e vocês aprendendo. Pode passar? Ok. Como é que é a aula, né? Como eu estava explicando, a gente vai usar mnemônica e neurolinguística. Então, a gente já criou um material, né? Esse material que vocês estão vendo aí, e agora a gente vai fazer um áudio aqui ao vivo, junto com vocês, e esse áudio eu vou estar passando para vocês amanhã, tá? É o áudio da aula. E vocês vão estar ouvindo esse áudio, né? Essa aula várias vezes, 5 vezes por dia, por alguns dias. Vocês vão estar ouvindo ali, vai ensinar certinho como que vocês devem de estudar, tá? Então, por isso que a gente vai gravar agora a aula, tá? A gente vai gravar a aula e vocês vão estudar a aula amanhã, vocês vão estudar a aula depois da manhã, e vai indo por alguns dias, tá? Daí vocês vêm para a aula de novo e a gente vai continuar digerindo esse material, a gente vai conversar usando as conversações que tem nesse material, mas vai ser muito importante vocês ter essa ferramenta, que é o áudio, que a gente vai fazer agora, junto com o material escrito, né? Que vocês vão conseguir ver. Dessa maneira, a gente vai estar ensinando vocês usando a mnemônica e a neurolinguística. Como está falando aqui, no dia 1, vocês vão ouvir o áudio 5 vezes. Esse áudio que a gente vai fazer agora. No dia 2 e 3, vocês vão ouvir e acompanhar no material com os olhos. Vão ouvir e acompanhar. Olha só que difícil. 5 vezes. É assim que vocês vão ir estudando. Tá indo e voltando aqui. É porque eu compartilhei a errada. Tá, agora eu já corrigi. Pode ir lá. 4 e 5, vocês vão ouvir. Enquanto vocês acompanham com os olhos no material, vocês vão repetir junto com o locutor, né? Então, no primeiro dia, vocês só ouvem. No segundo dia e terceiro dia, vocês ouvem e acompanham com os olhos. No quarto e quinto dia, vocês ouvem, acompanham com os olhos e repete junto com o locutor. No quinto dia, vocês ouvem, acompanham com os olhos e repetem depois do locutor. No dia 8 e no dia 9, vocês fazem os exercícios e no dia 10 tem uma prova do capítulo, tá? E entre meio vai ter as aulas, ok? É assim que vai funcionar. Pode passar para a próxima. Ok, a gente vai começar agora um sample lesson.
que é uma classe, um exemplo, né, para vocês de como que vai ser a classe. Next. Ok, Chapter 1, o objetivo do capítulo 1. Learn how to introduce myself in a conversation. Aprender como me introduzir numa conversação, como falar oi, né? Learn vocabulary and sentence structure used for travel. Então, vocês vão aprender vocabulário e estrutura de frases para viajar, ok? Para viagem. Vocês vão learn the 4 new verbs, aprender os 4 novos verbos, que daí a gente vai explicar isso depois. Numbers, números. Nationalities, nacionalidades. Greetings, que é boas-vindas. Phonics and spelling, fonética e gramática, ok? Tá, agora vai começar a aula que a gente vai gravar. Vou pedir só para todos vocês prestar bastante atenção como que vai ser, tá? Eu e a Ana Sara, a gente vai ler, né? Vai ler as conversações e já tá sendo gravado aqui. Isso daqui vai ser o material que vocês vão usar nos próximos dias para aprender todo esse material que vocês vão ver aqui, ok? Vamos lá, Ana? Bora. Hi, André. How are you? Hello, Anna. I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thanks. André, this is my friend Sarah. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Tá, bora de novo no início. Lesson 1, Introductions. Good morning, I'm Bob. What's your name? Hi, Bob. My name is Rachel. Where are you from? I'm from Brazil. What about you? Oh, nice. Brazil is very beautiful. I'm from Atlanta, US. Cool. My sister also lives in Atlanta, Georgia. What do you like to do for fun? I like to play soccer. What do you do for fun? I like to paint. Nice. Lesson 1, Greetings. Good morning. Good evening. Good afternoon. Good night. Lesson 1, Greetings. Questions. How are you? What's up? How is it going? How are you doing? How have you been? Lesson 1, Greetings. Answers. Not bad, I'm great. Not so good. I'm not doing well. Things are okay. I'm all right. Lesson 1, Interaction. Hi, I'm from Brazil. Hi, I am from Brazil. What's your name? What is your name? She's Mexican. She is Mexican. We're Brazilian. We are Brazilian. They aren't students. They are not students. Lesson 1, Numbers. 1 person. 2 people. 3 guys. 4 girls. 5 states. 6 countries. 7 cities. 8 suitcases. 9 taxis. 10 bus stops. 11 motorcycles. 12 bicycles. Lesson 1, alphabet words. A, ambulance. B, basketball. C, coffee. D, door. E, email. F, fish.
G, guitar. H, heart. I, ice. J, jet. K, keys. L, lion. M, milk. N, night. O, owl. P, police. Q, quiet. R, rain. S, sun. T, telephone. U, umbrella. V, violin. W, water. X, x-ray. Y, yes. Z, zipper. Lesson 1, nationalities. Brazil, Brazilian. the United States, American. Canada, Canadian. Italy, Italian. Australia, Australian. England, English. Portugal, Portuguese. Mexico, Mexican. Spain, Spanish. China. Chinese. Ok. Ok, pessoal. Então, eu queria dar para vocês só um tira-gostinho sobre a fonética. E hoje eu vou usar um quadrinho aqui que eu uso com as minhas crianças. Que não sei se vocês conseguem ver direito. Tem a letra A e I e a letra A e Y juntas, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o som da letra A hoje. Ana, Oi? você podia tirar, então, deixar de share a sua tela, porque aí você pode ficar no centro no lugar da tela, entendeu? Ok. Só isso. Agora todo mundo pode colocar como speaker, o view de speaker, e vai poder vê-la falando mais centralmente. Aí. Deu certo? Aham. Ok. Bom, então a gente está falando sobre a letra A. A letra A, ela tem vários sons. Hoje a gente vai aprender um som só da letra A. A diferença das letras, né, no português, eu sei que o português mudou e a gente, como a gente está morando fora do Brasil há tantos anos, a gente não acompanhou todas as mudanças, né, na língua portuguesa. Mas, bom, quando eu aprendi o português, o pouquinho que eu aprendi do português, eu lembro que tinham acentos, né? Então, a gente tinha vários acentos diferentes para poder ajudar a saber onde que estava a parte forte, né? Onde que você falava um A forte ou um E, né? Em vez de um E, né? E etc. Então, isso nos ajudava, pelo menos, né? Não sei se mudou, quanto que mudou e etc. Me ajudava no passado. No caso, em inglês, não tem acentos. Então, não tem como saber ao certo qual dos sons de cada vogal que a gente vai usar, tá? Então, por isso que é um pouco confuso, e por isso que a fonética em inglês é tão importante, porque sim, existem algumas regrinhas que vão nos ajudar a saber quando que eu vou usar o som longo do A, quando eu vou usar o som curto do A, quando eu vou usar o som que soa como um O do A, ok? E etc. Então, vai também nos ajudar quando uma vogal se junta com a outra, que som que ela faz, tá? Então, no caso, hoje, a gente vai aprender o som longo do A, e o som longo do A é o mais fácil, porque ele é o som do alfabeto, é o nome da letra A no alfabeto em inglês, ok? Que seria A. A. Esse é o som longo do A. Então, quando eu falar long A, significa A, tá? A. É um E, para a gente seria eu não peguei minha canetinha aqui, mas para a gente seria um E e um I, A, tá bom? Então, tem outra letra, ou outras duas letras conjuntas, que é o A e o I junto, e também faz o mesmo som, A, ok? E também o A e o Y juntos
também faz o mesmo som, A. Esses três conjuntos aqui, o A, o longo, A, ok? Só que tem uma dicasinha bem interessante para saber quando que a gente vai escrever um A e um I ou um A e um Y, tá? Então, a gente vai olhar aqui um exemplo de algumas palavrinhas aqui para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que vocês devem ter escutado já essa palavra antes, que é a palavra brincar, play, ok? Play. Quando a gente tem o A e o Y no final da palavra, quando a gente tem esse som, né, A, no final da palavra vai ser o A e o Y, ok? Play. A gente pode mudar. Então, play pode ser usado para brincar, pode ser usado para jogar um joguinho vamos supor, no computador, pode ser brincadeira, qualquer brincadeira, né, que não é jogo em si, mas qualquer brincadeira, e pode ser também zoação, tirar sarro das pessoas. Também é usado essa palavra play. Ok? Vamos fazer outra. Essa daqui é say. Talvez vocês já escutaram essa. Say. Say. Essa daqui significa dizer. Say. I want to say that I'm so happy you're here today. Eu quero dizer que eu estou tão feliz que vocês estão aqui hoje fazendo essa aula. Say. Ok? Então, vamos ver mais um. S e T. Então, vocês estão vendo que o A e o Y sempre fica no final da palavra, tá? Stay. 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 Stay significa ficar. Ficar. Ficar aqui. I am going to stay home today. Eu vou ficar em casa hoje. Não quero sair. I'm gonna stay home today. Ok? Stay. Agora, vamos ver uns exemplos aqui com essa daqui, que é o A e o I juntos, ok? Então, vamos ver aqui uma das que a gente aprendeu hoje no alfabeto, que era a palavra que a gente usou para a letra R, que é rain. Okay? Se a gente dividir todas as letras e fazer o som de cada uma delas separado, seria R, ok? Esse aqui seria A, igual a gente falou, lembra? O som longo do A, A. E o N seria N. R. N. Rain. Ok? Então, aqui a gente está vendo que esse A e I juntos, eles ficam no meio da palavra. Sempre vai estar no meio, não no final. Se é no final, tem que ser esse, o A com I. Vamos fazer outro. Essa daqui vocês devem conhecer também, porque, obviamente, a gente usa muito com relação ao e-mail, né? Mas mail significa carta ou correio. Ok? Rain é chuva, tá, pessoal? Eu não falei o significado, porque a gente tinha acabado de fazer lá no alfabeto. Rain significa chuva. Esse aqui seria o, mail. Quando a gente junta tudo. Mail pode ser correio, pode ser carta, ok? Se a gente pôr o E no começo, e-mail fica o e-mail, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Tem mais aí eu não estou conseguindo ver o PowerPoint, porque agora tirou. Tem mais alguma outra? Tem Paint, né? A gente fez Paint também. É uma das que estava aí na minha aulinha. Vamos fazer mais uma, então. Paint, com essa daqui. Tá? Então, P é o P, o som do P. P. Paint. Paint significa pintar, tá? Então, esse é um exemplo bem curtinho, uma aulinha bem curtinha, mas para mostrar para vocês como que é que a gente vai trabalhar a fonética, a gente vai trabalhar a gramática, a fonética, tudo junto quando eu for dar aula. A gente vai bem a fundo e vocês vão entender, falar, uau, que legal, assim que funciona. Então, agora vocês já sabem que sempre que for usar o som do A, tá? E que seja um A e um I, um dos Is, né? Os sons de Is que eles têm, que é o Y ou o I, sempre o que tem o Y vai ir no final da palavra. E o que tem o I vai ir no meio da palavra. Ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui outra vez. E aí a gente continua. Ok.
Então tá, e no caso eu coloquei a lista, né, para vocês das palavras, para vocês, essas são as palavras do vocabulário que a gente quer que vocês decorem, tá? Também. Então, os sons do A, o A com I e o A com Y, ainda bem que dessa vez os sons são todos iguais, EI, tá? Um E e um I para a gente no português. E aí as palavras play, paint, rain, say, stay e mail. Então, eu quero que vocês tentem a pronúncia, como que pronuncia, repete, tá? Toda vez que eu falar, você pode repetir junto, e também o que significa cada uma. Acho que agora é os exercícios, né? Sim. Ok. Daí o quê? Como que vai funcionar, né, as aulas? Os exercícios vocês vão fazer depois, ok? Tem algumas... Pode continuar mostrando os exercícios aí, Ana Sara? Sim, aham. Tá, então, tem exercícios sobre várias coisas aí que já está dentro do capítulo, né, para você conseguir se apresentar, né, muito bem. Então, o começo, né, o primeiro capítulo vai ser um aprendizado do vocabulário simples, que é super, super necessário para iniciar uma conversa. Você vai conseguir se introduzir, né, fazendo esse capítulo, vai conseguir falar sobre o seu hobby, de onde você é, etc., né? Então, esse primeiro capítulo, o foco dele é esse, é você saber se introduzir, ok? Agora, como que vai funcionar o aprendizado? Ah, mas como é que eu vou aprender? Já acabou a aula? Não, a gente só mostrou para vocês a aula. Vocês vão continuar estudando esta aula no decorrer dos dias. Volta lá em cima onde fala como se aprende, Ana. Como aprender? Como estudar, perdão. Aí, como estudar. É assim que vocês vão estudar e dessa maneira vocês vão conseguir aprender, tá? Então, amanhã seria o dia 1. Eu vou estar mandando áudio para vocês amanhã, tá? Para vocês começarem daí a ouvir o áudio que a gente fez 5 vezes. Vocês vão só ouvir o áudio. Eu vou mandar também esses slides para vocês também acompanhar nos slides e também vou mandar um slide em branco para que vocês possam imprimir e fazer os exercícios lá no dia 10, no dia 8 e 9, ok? Então, amanhã vocês vão receber o áudio e vocês vão continuar fazendo essa aula. Porque vocês viram, tem bastante palavras, tem bastante coisas que, de repente, vocês ainda não conhecem. Então, ouvir várias vezes e fazendo, seguindo o método certinho, vocês vão ver que lá no dia 10 da prova, vocês vão se dar muito bem. Mas ter que o quê? Ter que realmente investir 30 minutos por dia e fazer como está aqui. Tá? Não é 1 hora, não é 2 horas, não é 5, 10 horas, não. Não precisa de tudo isso. É 30 minutos por dia, você consegue fazer cada dia que está aqui, tá? Então, daí você escolhe o melhor horário para você fazer isso, um lugar, né? E você vai lá, no primeiro dia, ouve 5 vezes. No segundo dia, ouve e acompanha com os olhos no texto ali, né? No segundo e terceiro dia. No quarto e quinto dia, você ouve, acompanha com os olhos e repete juntamente conosco, falando. Olha como está o Carlos Alberto Richelli, o marido da menina, da Bruna. Não sei. Não, lá o Nuno Léo Maia. Ô, pai. De tempos em tempos, principalmente quando surge alguma referência na televisão, o público se pergunta... Tá cortando o som do Olha aí. André. Ela era muito bonita, essa galinha. A gente já vai estar resolvendo. Conseguiu aí, né? Ok. Tá, então daí eu vou voltar aqui no dia 4 e 5. Tá? No dia 4 e 5, você ouve, enquanto acompanha com os olhos ali no texto, você repete juntamente conosco. E todos os dias você faz 5 vezes, tá? No dia 5 ao 7, dia 5, 6 e 7, você vai ouvir, acompanhar com os olhos
e repetir agora após o locutor. Um exemplo, eu falei a ambulance. Daí você não vai falar comigo, vai falar depois de mim. A ambulance. A ambulance. B basketball. B basketball. E assim por diante, tá? Por quê? Porque daí você vai se ouvir falando as palavras, entendeu? Primeiro você com a gente, com você se acostuma a pronunciar as palavras. E depois, falando após o locutor, você vai ouvir e vai conseguir consertar as diferenças na fonética, no falar ali, ok? No dia 8 e no dia 9, vocês fazem os exercícios e no dia 10 é a prova, ok? No caso, a gente vai ter 2 cursos. Vou voltar aqui. Se puder sair da apresentação aí, Ana, do share, a gente vai ter 2 tipos de curso. Um gratuito, né, que a gente vai estar dando uma aula mensal, que a gente vai estar passando material, como hoje, bem parecido que hoje, né? A gente vai estar apresentando material e passando para vocês. E daí vocês vão ter 30 dias aí para estudar esse material, ok? Nas aulas gratuitas. E daí a gente vai ter também um curso pago. Um curso pago que vai ser 2 aulas por semana de 30 minutos para treinar, para você poder se enganjar numa conversa junto conosco, né? Você poder praticar o seu inglês, praticar o que você está aprendendo e também tirar dúvidas, tá? Nesse curso pago, né? E qual que é o valor do curso pago? O curso pago vai ter um valor, ele vai ser de R$ 200 por mês, tá? 2 aulas por semana, R$ 200 por mês. Vocês só tem que confirmar conosco que vão estar fazendo o curso e já marcar a próxima aula, tá? E vocês podem aí pagar nos próximos 5 a 10 dias aí, vocês podem estar fazendo o pagamento da mensalidade, tá bom? Conforme a esses detalhes, eu vou querer fazer o curso, etc., vocês podem estar conversando diretamente comigo ali no privado, tá? Que eu vou estar passando mais detalhes sobre como que vai funcionar a questão de pagamento, link de pagamento e a data da próxima aula, para que a gente já possa agendar com você a próxima aula que você vai estar tendo, ok? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Lembrando, eu vou estar passando o material para vocês amanhã, né? O slide que a gente montou, e também o áudio da aula, para que vocês possam fazer a aula aí amanhã e consecutivamente nos outros dias também, ok? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma... Só uma pergunta que talvez o pessoal tenha, mas não fizeram. De qualquer forma, se tem um grupo que vai fechar com você e ter aula aí paga por mais tempo, que vai ser toda semana, de qualquer forma, você vai continuar dando uma aula mensal grátis que você tinha comentado? Ok. As aulas grátis vão continuar, tá? Isso a gente vai... Por algum tempo, a gente vai estar fazendo as aulas grátis aí, para estar ajudando, né, as pessoas também que não conseguem aí, de repente, estar pagando agora o curso, mesmo assim vai estar conseguindo aprender aí nas aulas gratuitas, ok? Uma dúvida. Em relação a essas aulas pagas, tem uma durabilidade, tem uma previsão, como que vai funcionar isso? Sim. Bom, na escola que eu dava aula anteriormente, as pessoas saíam falando inglês em 1 ano. Saíam falando inglês. Do mesmo jeito que a gente está falando em português agora aqui, as pessoas conseguiam se comunicar, mas tudo em inglês, sem falar nenhuma palavra em português, isso em 1 ano. Então, daí o curso pago vai ter mais ou menos essa duração de 1 ano também. Depende, logicamente, do desempenho da pessoa, se ela realmente faz conforme o sugerido, sugere, né, o estudo.
Mas isso também mostra nas provas. Por isso que tem as provas também, porque se você não passar de um capítulo, daí eu vou dar uma segurada. Por quê? Porque não adianta pular de capítulo. Ah, não aprendeu direito o capítulo 1 e quer ir para o 2. Não, vamos aprender o 1, depois vamos para o 2. E assim consecutivamente. Então, Tá, mas vai depender... ser em grupo ou vai ser individual isso? Vai ser em grupo. As aulas vai ser em grupo, porém é assim, ó. Um exemplo. A gente sempre vai tentar marcar em grupo, por quê? Para você estar conversando com outras pessoas que também estão aprendendo, ter uma troca de experiência e você está aí também praticando entre vocês, além do que só professor e aluno, tá? Porém, assim, se você quer fazer a tua aula, né? E tem uma aula marcada lá para quinta-feira, mas você não pode ir na quinta. Você só pode ir na quarta e não tem ninguém na quarta. Não tem problema, eu vou fazer contigo a aula sozinho, sem ter mais pessoas, não tem nenhum problema. Se tiver mais pessoas, né, que der para agendar junto, a gente vai agendar, mas se não der, vai ser individual, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dos grandes segredos para aprender o outro idioma é perder a vergonha. Entendeu? Isto. Perder a vergonha de mostrar a cara, perder a vergonha de falar. Você precisa falar, você precisa encarar outra pessoa, você tem que aprender a errar e saber que está errando. O exemplo é aqui. E o meu inglês, eu estou aqui há 20 anos. E gente velha, às vezes, não aprende com tanta facilidade como os novos, não. Os meninos já aprenderam rapidinho. E eu, como eu vivi muitos anos só falando espanhol e português aqui, eu só comecei a melhorar o meu inglês quando eu mudei para onde eu moro agora. Porque eu tive que mais contato só com o americano. Mas enquanto você só tem contato com hispanos e com brasileiros, você não vai aprender inglês. E se você tem medo de errar, de falar e errar, você também não vai nunca aprender inglês. Então você tem que falar mesmo errado, não ter vergonha, e a outra pessoa vai te ajudar a falar melhor. Ela não está te fazendo algo mal quando ela não, repete de novo, é assim, ó. Essa frase fala dessa forma. Um exemplo do meu filho, o André. Como ele e a Ana Sara têm o português um pouco limitado em termos de escrita, porque às vezes como não fizeram aulas praticamente em português, então às vezes eles mandam um texto para mim para poder eu corrigir. Então eu faço a correção lá, mas eles estão entendendo que eu não estou puxando a orelha, que eu estou fazendo a correção para poder ficar certo e eles aprenderem como é que é a próxima vez. Então o inglês é assim. Tem um americano aqui que ele ajuda a gente muito aqui na igreja. Ele fala, Oséias, a pronúncia é assim. Ah, ok, beleza. Pronuncia então comigo. Aí eu pronuncio com ele. Entendeu? E aí, agora ficou bom. Então, é assim o inglês. Se vocês aprenderem e entre vocês passarem a ver um ao outro, olhar um para o outro e conversar, entrar na conversação como foi o André e a Ana aí, com certeza, em um ano, vocês estão aqui e vão estar falando inglês melhor que eu, que já estou aqui.